Olá, sejam muito bem-vindas ao último episódio da terceira temporada do podcast Oh Mãe. O episódio de hoje é patrocinado pela Barral, que é uma marca portuguesa especialista em cuidados de hidratação para toda a família em todas as fases da vida, e pela Saúde Maior, que é uma farmácia online com especialistas à distância de um clique. Conheça agora todos os produtos em saudemaior.pt. Já tenho comigo em estúdio a minha convidada de hoje, que já nos conhecemos há muitos anos. Ela é mãe de gêmeas, que têm neste momento 9 meses. É a Maria Inês e a Maria Beatriz. É atriz, começou nos Morangos com Açúcar, como eu, e foi aí que nos conhecemos. Hoje em dia está ainda com as gêmeas. E pronto, vamos falar sobre ter gêmeas, não é? Que é sempre aquela coisa que eu nunca passei e que eu acho que toda a gente tem um bocadinho essa curiosidade e um bocadinho de pânico também, tipo de pensar, vou ter gêmeos e agora? Marta Feial, bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, É um prazer sim. ter-te aqui, muito obrigada por teres pelo vindo convite. também. Olha, conta-me, como é que é essa aventura de ter gêmeos? Eu sei que toda a gente deve perguntar isto, mas é mesmo uma coisa que eu acho que é o pânico A de palavra algumas certa mulheres. é essa, É isso? aventura. Pronto. Aventura, desde o momento em que se descobre até o momento, até a vivência do dia a dia. Sim. Para mim tem sido uma aventura, uma boa aventura, mas uma aventura. Sim, e qual é que é o maior desafio, assim, até agora? O maior desafio é dar o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de amor, o mesmo tipo de estar a 100% com as duas, não é? Uhum. Chega uma altura em que elas são bebezinhas, têm Uhum. 9 meses, mas já têm uma personalidade muito definida. Sim. E já começam a ter ciúmes uma da outra. E eu sinto-me mal às vezes, se eu dar beijinhos a uma e a outra começa a ficar, deixa eu dar beijinhos à outra, começa a outra. E eu às vezes sinto que não tenho capacidade Sentes-te para falta ao mesmo colo, tempo. é Sim, isso? sim, É só sim, uma, sim. não é? E às vezes vêm as duas. Uhum. Às vezes não, Sim. muitas vezes vêm as duas para o colo. Mas sinto que às vezes eu não chego e não quero que lhes falte nada e tenho esse medo de ficarem falta para com uma. É estranho. Mas Estou sabes, sempre a tentar compensar. sim, mas sabes que essa sensação, olha, eu tive muito isso quando me separei, fiquei com 2 filhos, não é? Porque o meu tinha 1 ano, a outra já estava quase a fazer 5. Eu também era só uma e eles eram 2. E com necessidades diferentes. E portanto eu acho que isso é uma coisa que acontece depois muito quando tens 2 filhos, não é? Que é, Sim. estás habituada só a um e ele tem a atenção exclusiva e de repente vem outro e tu sentes-te mal. Será que eu vou gostar tanto? Será que eu vou conseguir? Um tem Sim. ciúmes, quer compensar. Eu acho que é sempre uma coisa de uma mãe para 2 filhos, tens sempre de te O amor dividir, não é? realmente expande e aumenta e tudo, mas o tempo que tu Sim, tens mas tu és físico só uma, não não é? consegues às vezes. E é mesmo muito importante ter uma família tipo espetacular e um pai espetacular, alguém do teu lado, Sim. alguém que te ajuda, porque juro que às vezes sinto assim, Sim. espera aí, não posso estar a acompanhar mais isto do que aquilo. Ok. E os desafios assim, tipo sair de casa com as duas, pôr as duas no carro, essas coisas já estás habituada? Ou Já, é? o Gonçalo, o pai delas, nós fizemos muito rapidamente, porque elas têm também nascido prematuras, nasceram um mês antes, portanto tiveram 16 dias mais sensivelmente na MAC, nos cuidados intermédios, não porque tivessem nascido com algum problema de saúde, graças a Deus não, nasceram muito bem, mas nasceram demasiado pequeninas e os bebés só podem sair da maternidade já com cerca de 2 quilos e a saber fazer movimento de sucção e tudo mais, e elas não sabiam, portanto ficaram literalmente a ter aulas. Mas esses dias, nós também lá estávamos todos os dias, nós também tivemos aulas com uma equipa de enfermeiras espetaculares e médicas. Portanto, aprendemos muito rapidamente a fazer uma linha de montagem. Ok. Portanto, um faz as fraldas, outros para o leite, outros fazem não sei o quê, outros fazem não sei o quê. E então é tudo muito prático e muito rápido e já está tudo muito automatizado, graças a Deus. Portanto, já conseguimos sair rapidamente de casa. A primeira vez foi o terror. Mesmo só para sair de casa e mesmo assim saber que deixei metade em casa. E ainda hoje parece que me esqueço. Ou seja, eu sou muito também, não sei, fui educada assim, muito despachada. Os meus pais, eu acho que agora os bebés também são muito mais protegidos. Há muito mais informação sobre as coisas e os pais têm coisas para tudo, existem coisas para tudo. Sim. Então leva-se 1000 coisas atrás. E na altura, se calhar, os meus pais levavam uma mochila, uma sopa e pronto. Se tiver fome, compra-se qualquer coisa na rua e faz. Agora não, a papinha, a sopinha, a caixinha, a logística muda. Mas eu acho que nós estamos a dominar bem isso. Ainda assim, como eu disse, eu sou um bocadinho despassarada. Fica, sei lá, fica uma fralda para trás, fica o Dudu, uma coisa assim. Eu, ai, carambas. Trouxe só um, não trouxe os 2, porque pus um para lavar. Sim. Aquelas coisas que nos falham de vez em quando, mas acho que, de um modo geral, a coisa está a correr bem, para já. Ok. Achas que vêm mais desafios? Achas que vai ser mais dúvida. difícil? O que é que Sem estás com dúvida. receio?
lá está, elas têm personalidades muito diferentes, gostam de coisas diferentes e a certa altura vão exigir isso, não é? Vão querer as suas coisinhas diferentes. Eu já estou a imaginar, não vão querer vestir-se da mesma maneira, não vão querer levar as mesmas coisas e lá está, a logística tipo, do género, sei lá, 4, 5 anos uma quer uma trotineta, a outra quer uns patins, a outra quero... Não sei, não consigo... Acho que nem estou ainda preparada para ir tão longe. Sim. Mas olha, sentes que elas são super ligadas? Estão São. sempre juntas? São. Ou tu às vezes separas ou não? Estão sempre Não, juntas? por norma estão sempre ligadas. De manhã, quando acordam, por norma dão as mãozinhas, não sei porquê, mas fazem. É que giro. Há uma que é mais resingona e mais mandona e a outra é mais sensível. E quando a irmã mais resingona fica assim um bocadinho mais chatinha, a sensível chora também com ela. Portanto, sente as dores da irmã. A irmã já não sente as dores dela, mas há assim umas ligações engraçadas. Quando uma está doente, a outra parece que fica com o dobro da energia para compensar a energia que a mana não tem. Há assim umas coisas engraçadas. Quando descobrem uma coisa, eu sinto que elas ensinam-me a outras coisas, brincadeiras novas. Agora vou na fase dos movimentos das mãos, de sentar, de começar a tentar gatinhar, assim, fazer uns movimentos estranhos e sinto que é uma dinâmica muito, muito gira mesmo. Sim. E diz-me uma coisa, tu não sabes então se elas são gêmeas verdadeiras? Não. Isso é muito bom, porque normalmente as pessoas sabem, não é? Pois é. Ou porque são diferentes, ou porque o médico diz logo, não, são verdadeiras. Ou são... Na verdade, só poderemos saber se fizermos um teste de ADN e não é uma coisa que eu sinto a necessidade de fazer ou deixá-las crescer. Sim. Eu acho que são diferentes, nós achamos que são diferentes. Tem ali umas coisas muito peculiares na cara delas que se nota a diferença. Mas podem ser ainda assim, que é estranhíssimo. Normalmente, uma bolsa, uma placenta, gêmeos verdadeiros. Uma bolsa, duas bolsas, uma placenta falsos, se não me engano, e 2 bolsas e 2 placentas falso. Então já me enganei, espera. Quando é só uma placenta podem ser verdadeiros, é isso? Uma placenta, uma bolsa, verdadeiro, 2 placentas, 2 bolsas falso, 2 bolsas e uma placenta verdadeiros. Eu tinha 2 bolsas, 2 placentas. E uniram-se as placentas, foi isso? Isso. Transformou-se numa só. Pronto, isto é muito confuso às vezes, mesmo para mim própria explicar. E então podem ser, pronto, pode ser... Sim, porque às vezes também não são totalmente iguais, não é? Sim. Às vezes gêmeos que são verdadeiros depois mudam, tu vês depois adultos e não sei o que, não são sim. iguais, não é? E há gêmeos falsos que são iguais. Também já encontrei casos, mas muito parecidos. Olha, e o nome delas, como é que escolheste? Foi fácil ou não? Foi muito difícil. Um dos nomes, o outro não. O Gonçalo sempre me disse, desde a altura que nos reencontramos, que queria ter uma filha chamada Inês. Portanto, nós só achávamos que íamos ter uma menina ou um menino, portanto, a Inês ficou logo ali marcada. A Beatriz era um nome que eu gostava, mas eu não conseguiria jamais escolher o nome sem olhar para a carinha dela. Então, na verdade, quando ela nasceu? 2 dias depois dela ter nascido. Porque o primeiro dia eu não pude estar com elas, eu fiquei internada e elas foram para os cuidados intermédios e só consegui vê-las no dia a seguir, ainda naquele registro de muitos tubos, muitas coisas que fazem um bocadinho de confusão inicialmente. E depois no segundo dia já tiraram algumas coisas e elas já estavam a respirar por si só, e de repente, ok, Beatriz. Então é Maria Inês, Maria Beatriz. Olha, vamos lá ao início. Como é que foi quando descobriste que estavas grávida de gêmeos? Fiquei um bocado... Não vou usar a palavra pânico porque é demasiado pesada, mas foi assustador. Foi um bocadinho assustador. Eu nunca tive este relógio biológico que muitas mulheres têm. Já eu quero mesmo casar, eu quero mesmo ser mãe até aos 30, até aos 20, quero ter um filho. Não, se acontecesse, acontecia. Se não acontecesse, eu também não ia ser menos mulher por isso. Que acho que a certa altura existe uma pressão muito grande. As pessoas começam sempre ou familiares, ou amigos, então, perguntar, e quando é que... Sim, quando é que e porquê é que... Não tem que acontecer às vezes, não é? Nós não somos menos por isso. Mas se acontecer... Há pessoas que não querem, há pessoas que não podem. E há pessoas que não acontece. Exatamente, não ou que não encontram a pessoa. Exato, eu acho que para teres um bebê é 100 mil vezes melhor se tiveres a pessoa que tu amas ao teu lado e alguém para partilhar todas essas dificuldades. Portanto, que há dificuldades, não é tudo um mar de rosas. Portanto, fiquei assustada porque já tinha metido na cabeça, ok, vamos arriscar, vamos ver o que vai acontecer, estou grávida. Mas já pensei, ok, vou andar com o meu bebê para todo lado, um marsúpio, vou ser super independente. Sim, tinhas as expectativas, não é? Sim, pronto, ok. Tudo é fazível. 2. Não sabia se eram meninas, se eram 2. Eu já não posso andar com as 2 na rua no marsúpio. Eu já não posso
A logística é uma loucura. O carro delas é gigantesco. As ruas de Sim, Lisboa são... o carro às vezes não passa nas portas, não é? Tipo do prédio. O nosso passa, graças a Deus, porque é o nível de baixo e o nível de cima, em vez de ser de lado a lado. Pensei nisso, por causa dos elevadores, das portas e tudo mais. Ainda assim, a cidade de Lisboa é horrível mesmo para pessoas com incapacidades físicas. É horrível. É porque vão encolhendo os passeios, mas não mudam os sinais, não mudam as árvores e de repente a pessoa tenta andar com o carro. Não consegue. Ou anda na estrada, ou... Então, quando eu concebi que eram 2 bebés e que já não ia ter o registro todo, aquela programação que eu fiz na minha cabeça não valia de nada, fiquei muito assustada. Como é que se faz? Eu nunca fui mãe, eu nunca fiz isto, como é que eu vou conseguir dar tudo a duas crianças? Eu não sei como é que se faz. Eu só tive gatos. Então, eu fiquei 3 dias sentada literalmente no sofá a tentar encaixar a ideia. E o Gonçalo? O Gonçalo ficou, ele coitadinho não estava comigo, isto foi tudo no meio do Covid, portanto não podia acompanhar nas consultas, que é uma parte também muito chata desta fase. Tudo, eu descobri tudo sozinha, fiz tudo sozinha, ele descobriu por videochamada. Ficou, acho que teve ali uns segundos de paragem e de repente disse, tudo se cria, tudo se faz, venham. E teres alguém também que diz isto, dá-te uma força, não é? E assim foi, ele a partir do momento em que disse isto, para ele, siga, é um pai espetacular. Agora, eu fiquei ali ainda uns dias sem panicar. Tinhas aqueles medos que eu acho que, quando descobres que estás grávida de gêmeos, tens sempre aquela coisa de a gravidez vai ser mais difícil, podem nascer antes, se acontece alguma coisa a uma delas, há uma data de coisas que as pessoas pensam, não é? Que vai ser mais difícil, vão engordar imenso. Tiveste essas sensações ou não? Algumas tive, acima de tudo porque nessa consulta em que se descobriu que eram gêmeos, ela disse-me, calma, que isto são os 3 meses, até lá um deles pode ser absorvido, pode desaparecer, pode ser só um bebê, depois uma pessoa parecendo que não afeiçoou-se algo que ainda não existe, mas tudo estranho, de repente o batimento do coração, mas pode ficar, pode não ficar. Então primeiro foi passar esta fase, aquela fase que nós consideramos de perigo e de stress, e não... Há pessoas que dizem logo aos seus familiares e aos seus amigos. Eu preferi passar estes 3 meses e, passando os 3 meses, dei a notícia aos meus no Natal e depois aos amigos já junto da passagem de ano, mais ou menos. Sabendo que estava tudo bem, o problema seguinte são saudáveis. Está tudo bem, não é? Será que eu estou a fazer as coisas bem? Será que eu, graças a Deus, tive o primeiro trimestre muito chato, mas de resto foi tudo impecável, nunca me senti com tanta energia e tão bem disposta. Era isso? O primeiro trimestre foi horrível, eu sentia os sem energia? Todos. Para já só dormia. A força vital de uma pessoa vai-se embora, eu só dormia. E depois era os cheiros de tudo. O simples abrir da porta do frigorífico, para mim era horrível. Todos os cheiros tinham uma capacidade de me agoniar. Tudo, os cheiros dos perfumes, sei lá, ir a um dentista e sentir o cheiro do dentista, por exemplo, que uma pessoa de repente fica... É estranhíssimo. E o cansaço, e a falta de força, e mal-estar, no geral. E de repente, nos gêmeos, nas gravidezes gemelares, não é tão cedo, acaba só lá por volta das 15, 16 semanas, demora um bocadinho, mas quando passa, e passou. E aí começou todo um outro encantamento, porque é um bocado ingrato, nós sentimos-nos muito mal naquela primeira fase e não vemos nada. Não realizamos, sabemos que estamos grávidos, mas não vemos. E de repente, de repente no segundo trimestre começa-se assim a sentir umas bolinhas de ar na barriga, umas coisas, a barriguinha começa a crescer, o peito começa a mudar, os apetites, a vontade de fazer um ninho, não é? Sim. De começar a preparar as coisas e esses meses para mim, esses 2 trimestres a seguir foram maravilhosos mesmo. E depois para o parto, como é que te preparaste? Fizeste aulas pré-parto? Fiz. Eu e o Gonçalo fizemos com umas enfermeiras espetaculares que pertenciam à Mami e a mim, que nos deram imenso apoio e que, graças a elas, eu pude rapidamente perceber que estava com uma ruptura num dos sacros, foi por isso que elas nasceram mais cedo. A minha Inês quis sair mais cedo, a Beatriz não. E fez com que eu, pura e simplesmente, estivesse nas calmas. Eu percebi da fuga às 8 da manhã, eram 3 da tarde quando fui para a maca. Fiz o almoço,
arrumei a malinha, porque não tinha a mala ainda completamente pronta, lavei roupa, na altura ainda estava a lavar roupa à mão, porque não queria que fosse na máquina por tudo. Arrumei a casa, tomei banho. Estavas informada, não é? Portanto, sabias que não havia, sim, não é? Se não há dor, que não é preciso ir a correr para o hospital. Exatamente. Não é? Acho que há muita gente que fica logo em pânico. É, porque numa fuga, especialmente, não é uma ruptura logo, não é o líquido todo, é uma ruptura. O bebê está bem. O único problema que pode acontecer é mesmo o risco de como é que eu ia dizer? Não vai faltar a expressão, de contaminação de algum... Sim, uma infecção. Uma infecção, alguma coisa exterior. X horas tem que se tomar um antibiótico. Estás no teu ambiente, estás segura, portanto, é só calma, estou tranquila, fiz o Gonçalo um bocado empanicado, já o que é que tu estás aqui a fazer, vai-te embora, ou então vai e depois volta e disse, eu não volto, eu hoje já não volto, volto com elas, eu sei o que é que está a acontecer, aqueles pormenores que nos dizem, quando temos uma ruptura, por exemplo, vir-se de lado, se virar de lado e sair mais líquido, se esse líquido for incolor, se não tiver cheiro, são pequenas dicas. Eu fiz tudo aquilo que tinha aprendido, e realmente era. E cheguei à MAC, foi onde elas nasceram, e estava tudo bem, tudo tranquilo. Havia imenso líquido amniótico ainda, tanto que eu estava com 33 semanas e 5 dias, portanto esperei ainda um dia lá, atrasar um bocadinho, para fazer a maturação pulmonar. Tomaste aquela injeção? Exatamente. E só às 34 semanas é que nasceram. E estavas tranquila? Porque elas iam nascer um bocadinho antes, sossegaram-te em relação a isso? Eu sou um bocado pragmática com essas coisas. Se cá estão, se é um problema... Ou seja, eu não tinha maneira de evitar aquilo, portanto... Era para ser. Não estava em pânico, porque acho que fui muito bem acompanhada todo o processo e estava tudo bem até então. São gêmeos, e os gêmeos têm mesmo propensão a nascer mais cedo. Sim. A minha questão era, e é o que toda a gente diz, nascem pequenos, nascem frágeis, mas crescem cá fora. Crescem e são fortes e tudo mais. Portanto, era que nascessem bem. Tinha uma preocupação, que era, para mim, eu queria muito ter um parto normal. E infelizmente... isto parece que isto é falado de vez em quando, mas não é assim tão falado, mas infelizmente parece que quando estamos à procura de um sítio para fazermos o nosso parto, não é? Acabamos sempre por pesquisar os privados, os públicos, e o privado, no que diz respeito a gravidezes gemelares, insiste muito, demasiado, para fazer cesarianas, mesmo quando não é necessário, a meu ver. Sim. Portanto, eu no início fui acompanhada num sítio, porque era no meio da pandemia, era mais perto de mim, e nem sequer me deram a hipótese, não, cesariana, há X semanas, e eu, nessa altura, eu pensei assim, não, a minha avó teve 11 filhos, a minha mãe teve 5 filhos, a minha família toda, as mulheres, sempre correu tudo bem, eu vou deixar o meu corpo fazer o seu trabalho. Não vou assumir que ele não vai conseguir. Se não conseguir, óbvio. Claro, dá um backup, não é? Elas são a prioridade. Mas eu quero tentar. Eu disse, não, público. E daí a MAC, e daí são especialistas em gravidezes gemelares, e quando eu lá cheguei, não, posso fazer um parto normal. Sim. Eu assim, obrigada. Obrigada, mas é tudo o que eu difícil ir quero. contra o sistema, não é, Marta? Porque és mesmo induzida a que tipo, mas porquê? Porquê é que está a pôr em risco? Há médicos que inclusive dizem-te mesmo, mas você vai pôr em risco só porque quer, só por um sonho. Mas é o natural. O normal é conseguir. Por isso é que chama parte normal, não é? Exatamente. Se por alguma razão não o puder ser, aí sim, óbvio. Claro. Mas o corpo foi feito para certas e determinadas coisas. Somos uma máquina. Eu sinto que o meu corpo, o antes, o durante e o depois, e ainda agora, é uma máquina, em função delas. Sim. Reage tudo. É perfeito, não é? É incrível. Exatamente. Infelizmente, há coisas que não funcionam bem às vezes, sim senhor, mas de um modo geral... Sim. O normal é correr tudo bem, deixem-me. Sim. E aconteceu. E o meu receio, antes delas nascerem, era, e se for parto normal e cesariana? Porque aí a recuperação é violentíssima. Tipo, uma nasceria de parto normal e depois ter que se fazer uma cesariana. A Inês já estava virada de cabeça para baixo, a Beatriz estava virada para cima. Já tinha, no dia anterior estavam as duas de cabeça para baixo, resolveu virar. Tinha espaço, aparentemente. O meu receio era esse, porque a recuperação de uma cesariana e de um parto normal e depois ter de cuidar de duas bebés, isso era o meu maior medo. E eu não sabia o que é que ia acontecer, não é? Graças a Deus correu tudo bem, foi um parto normal.
Já sei, levaste epidural depois. Levei, era outra. Tinhas pensado não levar? Eu aguentei o máximo que eu pude. Aguentei contrações valentes, já com muito pouco espaço, e depois disse, ok, eu queria passar por esta experiência, já passei, e nisso foi espetacular, porque eu meti na cabeça, se calhar por causa dos filmes, que eles dizem assim, você tem que escolher, ou toma agora ou não toma, mais já não vai dar. E então eu estava sempre assim, mas olha, mas eu tenho que escolher já. Ainda posso. Ela, não, calma, mas é que isto já está, calma, se quiser tomar, toma, se não quiser, não toma. Calma, temos tempo. Tá bem. Fui tomar um banhinho com umas luzinhas lá, todo assim, tudo muito zen, e disse assim, ok, quero tomar. Foi o meu maior medo. A epidural. A epidural. Porque acho que eu estive sempre tranquila e sempre bem disposta, mas eu acho que soltei uma lagrimazinha ali naquele momento, porque dizem-nos, não te mexas. Curva, com uma barriga gigante, entra uma agulha, não reagir a essa primeira agulha e depois vem a outra, eu fiquei com medo, sendo que temos sempre o risco de paralisia, não é? Portanto, ali foi E lá está, o Gonçalo nessa altura não estava comigo, estava uma enfermeira espetacular, mas uma pessoa sente-se sozinha, um bocado desacompanhada, no momento em que tu não sabes o que é que... A partir do momento em que levei a epidural, impecável. Adorei. Tive 2 dias de paz e amor, não sei o que é que me deram. Aquilo foi espetacular. Eu estava feliz da vida, mesmo. Adorei. Olha, e o Gonçalo não pôde mesmo assistir? Foi isso? Não havia a mesma opção? Não, porque um parto de um bebê pode ser feito num quarto, gêmeo já tem que ser numa sala de cirurgia mesmo, tem que ter uma equipa técnica, tem que ter pediatra para cada bebê, é mesmo... Mais gente, não é? É muita gente e eles não permitem. Muito mais, se calhar, possam ter havido exceções, mas em tempo de Covid então ainda pior. Portanto, não, vivi essas coisas todas sozinhas e é sempre estranho. Depois chegamos ali e de repente prendem-nos as pernas, mas eu não vou fugir a lá. Tipo, é tudo meio sinistro. Não dizem. E o que me fez mais confusão no meio de tudo foi que eu tive que fazer o parto de máscara. Então, estava toda a gente de máscara, toda a gente tinha feito teste, estava tudo bem e diziam inspire, respire, e eu só sentia a máscara quase a entrar aqui para trás. Isso fez muita confusão. Mas não te deixavam mesmo tirar? Perguntaste? Não. Eu perguntei, mas eles disseram que tinha que ser e de repente estavam a nascer bebés e eu já nem sabes, nem tive tempo. Aquilo foi tudo muito rápido, ou parece muito rápido agora, porque na verdade não foi. Uma nasceu às 7h15, outra nasceu às 7h45, ainda houve um tempinho, porque a Inês já tinha o seu saquinho furado, saiu de cabeça, sem problemas. A Beatriz veio com o seu respectivo saquinho todo cá para fora. Como é que se chama? Não me lembro agora do nome. É encapsulado? Não. Quando vem com a bolsa sem estourar e depois estouram cá fora. Romperam cá fora, água por todo lado. E eu cortei o cordão umbilical dela, ela nem chorou, ela não queria sair, literalmente, fez beicinho. Só passado 1 minuto é que chorou, ao contrário da Inês. E foi assim um momento estranho, muito poderoso, muito bonito, mas muito estranho porque eu não estava com quem eu queria do meu lado, porque estava sozinha, mas cheia de gente à volta, e porque tive literalmente 1 minuto com cada uma delas no peito e tinham que ir, não é? Foram pesadas, foram limpas, puseram no meu peito, e aquelas coisas que tu imaginas, ficar com o teu bebê no peito, beijinhos, não houve. Elas nasceram com que peso? 1,730 e 1,780, eram mesmo pequeninos, portanto tiveram que ir logo para os cuidados intermédios. E eu só os consegui ver, o Gonçalo ainda conseguiu ver nessa noite, eu já os consegui ver só no dia a seguir. Então, custou. Custou. É como eu costumo dizer, eu acho que eu só tive mesmo a sensação que era mesmo mãe, apesar de já o ser, quando cheguei a casa com elas. Porque até então era tudo muito regrado, era só podíamos mexer nelas quando elas eram alimentadas ou quando era para fazer a higiene delas, porque os bebés acabam de nascer e têm 5 dias, 6 dias de perda de peso. Portanto, eram muito pequeninas, ainda iam perder mais peso. Tudo nelas as faz perder peso. O simples ato de dar de mamar. Então, tudo era horas específicas, de 3 em 3 horas, lá íamos, com muito jeitinho, fazer tudo. E quando elas saíram de lá já com 2 kg e tal, já mais robustas, aí começou a aventura. À séria. E como é que te sentiste de teres que esses 16 dias em que vocês iam lá e voltavam, iam dormir a casa e voltam, como é que te sentias aí? Estavas preocupada? Já estavas preparada para isso? É estranho chegar a casa, preparar a casa para receber 2 bebés, sair de casa com uma barriga gigante e chegar à mesma sem nada. Senti um vazio enorme,
não tinha as minhas filhas comigo, também tinha ainda barriga, mas não tinha nada, estranhíssimo. Por outro lado, teve as suas coisas boas, que foi o que eu disse. Eu tive uma formação, para além dos cursos que fiz, não é, de pós-parto e de pré-parto, eu tive ali uma formação com aquelas pessoas que me deu uma prática e uma... Não sei, é tudo muito mais ligeiro. Eu não, por exemplo, uma delas tem muita tendência para bolsar. E no início, quando foram para casa, engasgavam-se a sério. Sim. Nós tivemos que fazer aquela manobra umas quantas vezes. Passou a ser normal fazer essa manobra. Sim. Que A minha manobra... também se engasgou e é um susto, é horrível, não é? A primeira vez que vez fez aquilo, achas que vai morrer, não é? E a manobra em si é um bocado bruta. Sim. É o que eles dizem, mas ou magoa um bocadinho, ou o bebê sufoca. Portanto, escolha magoar um bocadinho para fazer essa manobra. E a pessoa se foca. Agora já é tudo tão... Não sei, deram-nos mesmo ali ferramentas para estarmos seguros em casa, para sabermos cuidar delas como deve ser. E nisso foi bom. Foi bom também porque saí do hospital e consegui dormir uns dias ainda que sempre preocupada e com o coração meio lá, conseguimos dormir um bocadinho, não é aquela coisa de nascer onde vamos logo os recém-nascidos para casa. Portanto, tive ali 15, 16 dias, não tantos porque eu fiquei no hospital ainda 5, na maternidade, mas tive ali uns diazinhos para me recompor e para terminar tudo aquilo que eu não tinha feito, porque elas eram supostas vir um mês depois. Portanto, tudo aquilo que eu não tinha preparado, consegui fazê-lo nas horas em que não estavam com elas. Marta, eu acho que te preparaste para o parto, não é? E que estás atenta a essas questões. Eu sinto que a maior parte das pessoas não pensa muito no parto. É uma coisa tipo, tem medo, não quer muito saber. Às vezes se lhe disserem, vamos fazer uma cesariana, a pessoa, ai, se calhar é melhor mesmo. Porquê que achas que isso acontece? Eu acho que falta muita informação. Eu acho que há muito pouca informação. Não é como é que pouca informação, eu digo contra-informação. Ok. Acho que muita gente diz muita coisa, muitas opiniões. Há infelizmente, esta coisa do privado e do público e de quem é que faz cesarianas e quem é que não faz. O público não faz cesarianas a não ser que seja essencial. O privado só faz cesarianas a não ser que não seja muito essencial, que raramente, infelizmente, assim o é. Então, e no meio disto tudo, no meu ponto de vista, meteu-se o Covid. Estando que ainda Covid, tirou mais direitos às mulheres, que não é? tirou mais que direitos. Não, isto não se pode fazer, isto é impossível, isto é arriscado. Exatamente. Eu, cerca de 2 meses antes de eu ter o meu parto, eu vi uma reportagem sobre o Covid e as mulheres e a maneira como as mães foram tratadas durante o pico do Covid, em que havia... aliás, no final do Covid, já do Covid não, mas do lockdown, não é? Havia ainda 2 hospitais, o de Beja e o de Setúbal, que não permitiam sequer a entrada dos pais lá dentro, que acho que é surreal. Pronto, mas é um direito tirado, estás a ver, que é para não incomodar os médicos. Ou seja, pode estar o assistente, o estudante a ver, mas o pai não tem esse direito. E o pai tem esse direito. Claro, os bebés não são feitos sozinhos. Sim. Não é? São parte de 2 pessoas. Não, e é essencial para a mulher ter ali uma pessoa a apoiá-la, porque ela está no meio de estranhos, numa sala com uma luz forte, com um ar forte. Mesmo o acompanhamento em si não é uma coisa que se deve fazer sozinha, muito sinceramente. Porque existem medos, existem receios. Olha que o percentil do bebê não está a crescer tanto, olha que não sei o quê, nós ficamos assim, o que é isto? O percentil do quê? O que é que se está a passar? Pode não ser nada, mas o que eu acho que acontece muitas vezes é quando nós vamos a uma consulta, os médicos, os obstetras, os ginecologistas, já estão fartos de ver pessoas e para eles é a coisa mais banal do mundo. Para nós é a primeira vez, não é? Eu lembro-me de perguntar, olha, mas posso comer atum? Assim, pode comer atum? Mas como assim pode comer atum? Posso comer atum? Não sei. E ela, tipo, eu lembro-me dela ficar assim, tipo, que pergunta estúpida. E eu, na minha cabeça, pensar para mim, eu nunca fiz isto. Pode ser estúpido para ti, não disse à médica na altura, mas pensei, eu nunca fiz isto. Eu não sei, eu não tenho dentro da minha cabeça os médicos têm que ser questionados, porque eles também não são deles. Mas parece que às vezes há um... Sim, eu acho que há sempre, da parte dos médicos, da maior parte, uma coisa de eu é que sei. Sim. E eu já fiz isto 1000 vezes. E, portanto, vamos fazer como eu digo. E não é assim, porque o bebê é teu e o corpo é teu. E, portanto, se tu quiseres ter o parto de uma forma, e o que tu tens esse contigo, direito. Se calhar não funciona comigo. Mas tu tens o direito de perguntar e de pedir. Podes dizer que não queres episiotomia. Exatamente. Ou que não queres... E acontece muito, tu dizes, por exemplo, eu não quero anestesia. E ouves comentários tipo, mas você é parva ou quê? Então, mas agora vai para ter dor para quê? Mas isto agora são... percebes? E tu não tens que levar com os comentários de alguém, porque é uma decisão tua. O médico não vai influenciar nada, quer dizer, levado ou não é? Sim.
Percebes? Isto acaba por ser violência obstétrica, não é? Sem dúvida alguma. Eu Vais lembro com da quantidade de comentários. pessoas que tiveram partos induzidos Sim. durante o pico do Covid. Sim, sim. Que é perigoso para o bebê. Claro, o bebê não está pronto, Estamos não é? a obrigar o corpo a ter contrações, exatamente. e podes privá-lo de oxigênio até. Claro. A quantidade de pessoas a que fizeram isso. Ou a separarem os bebés das mães durante 6, 7 dias porque não sabiam, se calhar tinha Covid, se calhar não. Tudo bem que era um início para todas, ninguém sabia como lidar com este vírus, ninguém sabia como fazer, mas aquilo foi violentíssimo. Eu quando vi essa reportagem, eu comecei logo a pensar, ok, o que é isto? Plano de parto. Plano de parto. Eu não tive tempo de fazer o meu, fui apanhada de surpresa. Mas, quando cheguei à MAC, dão-nos um papel para assinar, não é? Para nos responsabilizarmos sobre X, e aconteceu essa situação. A MAC é um hospital de estudantes também. E uma das questões era, assina aqui, como consente que o seu parto seja assistido por estudantes. E eu disse, não me leva a mal, eu não assino isto. Eu acho muito bem que os estudantes estejam, acho espetacular, mas é o momento mais íntimo da minha vida. Nem o pai vai poder estar, eu não quero. Ai, mas isso não sei porquê que não quer. Está a dar formação, as pessoas estão a aprender isso. Não, eu percebo, mas eu não quero. Claro, e é o teu corpo, Eu não é o quero. teu parte. É a minha intimidade. É o meu momento. Eu não quero ter estranho já vão estar lá 1000 pessoas. Eu não quero. Eu tenho esse direito. Está bem. Assim um bocado... Não, e porque o parto é um momento tão íntimo mesmo que tu vês nos animais. Os animais vão para um canto às escuras e têm os filhos ali sozinhos. Se alguém for lá mexer, aquilo atrapalha imenso. Portanto, a partir do momento em que te fazem 50 toques, dizem, isto está a demorar, isto tudo são bloqueadores. Estás a ouvir, não vou conseguir. Será que está a demorar muito? O médico está com ar ansioso. Não estou confortável, estou aqui com as pernas todas abertas, toda a gente a olhar. Dizem, não é, tu tens de estar o mais à vontade possível. Eu foi só mesmo essa questão do início e a episiotomia também, se eu aceitava, se não aceitava, que eu disse assim, eu só aceito fazer se for extremamente necessário. Não façam só porque sim, porque foi outra coisa que aconteceu muito durante o pico de Covid também. Torto e direito faziam, que é para ser mais rápido. Mas há muitos médicos que fazem mesmo por sistema. E a episiotomia, tu tens médicos que nunca fizeram na vida. Portanto, ela nunca é extremamente necessária. Percebes? Ela é ali uma maneira do médico, pronto, supostamente ajudar o médico, mas na verdade aquela coisa de, não, isto pode rasgar mais do que se eu fizer uma episiotomia. Isso não é verdade. Nunca vai rasgar mais do que cortar-se o músculo, não é? Pois, não sei. Não vai. Eu acho que eles vivem muito aquele momento específico, mas depois não pensam na recuperação das pessoas a seguir, não é? Também... Sim, mas aquilo é mesmo uma técnica que já está ultrapassada, que não é mesmo necessária. E em Portugal faz-se muito. Muito. E tens mulheres com recuperações de 1 ano. Pois por causa disso, não é? Eu, à exceção dessa questão mesmo de substância e tudo, foram impecáveis comigo sempre. E tiveram sempre o cuidado de dizer, posso, exatamente, para fazer o toque, posso fazer. Não é aquela coisa, venha cá. Uma pessoa sente-se quase, é horrível dizer, mas sente-se gado, venha cá, pronto, tá, segui. Não, posso, está bem disposta, vamos lá a isto, sente-se bem, está tudo bem, tiveram sempre esse cuidado e sempre esse... Eu fui mesmo muito bem tratada e tenho mesmo sempre coisas boas a dizer, porque lá estava sozinha. Apesar do Gonçalo aí já me poder visitar, não é? Antes do parto, ter aquele conjunto de pessoas tranquilas, a tranquilizarem, a tratar bem, impecável. Fez toda a diferença. Olha, como é que foi depois a amamentação? Amamentaste-as? É mais complicado, não é? Com gêmeos, acredito. Eu, também por elas terem ficado 16 dias lá, aquela coisa do estímulo de leite não é o mesmo do que termos o nosso bebê sempre connosco, claro. Não é? Portanto, demorou um pouquinho mais. Eu comecei, mal nasceram, obviamente, a estimular com máquina, mas não é a mesma coisa. O movimento de sucção que um bebê faz tem muito mais potência do que qualquer máquina que haja. Portanto, foi tudo um bocado lento, mas eu fui sempre tirando, sempre deixando nos cuidados intermédios. Portanto, a alimentação delas, desde que nasceram, era sempre o meu leite e a fórmula deles. E assim foi, mesmo quando saíram, porque eu acho que não tinha leite suficiente para as duas e porque, a certa altura, também pensei que não conseguiria descansar sequer se fosse fazer o que era suposto fazer, como os médicos dizem, que é 2 em 2 horas, de mamar. Ela mamar demora 45 minutos, depois tenho que arrotar, depois tenho que dormir e depois começava a outra e assim sucessivamente o dia todo. Elas já saíram da MAC a mamar de 3 em 3 horas, já saíram a fazer o seu movimento de sucção muito bem, tinham fisioterapia, tinham tudo. Portanto, assim que chegaram cá fora, eu tirei o máximo de leite que conseguia todos os dias e dava o meu leite e a fórmula. E assim foi até aos 7 meses. Cheguei aos 7 meses e disse, já não tenho muito leite,
elas ficam irritadas, ficam saturadas. Ficam frustradas. Eu não é? mais frustrada fico. Claro. Isto Tem que não ser é bom para bom toda a gente. nem para não é? elas, nem para mim. Estão fortes, estão robustas. Eu, por exemplo, fui um bebé de fórmula. Eu não tive, eu não mamei, a minha mãe não tinha leite. Portanto, está tudo bem. Tirar essa pressão de cima. Eu acho que também existe muita pressão para isso, não é? Sim. Quem conseguir dar de mamar, dê até a idade que acho que deve Claro, dar. assim como também há, Quem não imagina, eu dei até aos conseguir- 3 anos e as pessoas olham sempre para mim como se eu fosse um alien, estás a ver? Como assim até aos 3 anos? E eu gostava, estava tudo É bem. maravilhoso, sim. Olha, eu mas- tirei o máximo que pude e congelei para estas Uhum. gripes, para estas coisas todas, porque sei que tem defesas e coisas que é maravilhoso. O leite materno é maravilhoso, Sim. mas a verdade é que eu não tinha muito. Portanto, verdade, isso tu tinhas maravilhoso, não é? Ter e Não, foi conseguir. ótimo. E para mim era uma coisa boa. E para Sim. eles também, percebes? Sim. Por exemplo, parei de dar de mamar e não houve um choro, porque eu conversei, Sim. estive ali, pá, mas já tinha outra idade, não é? Tinham 3 anos, portanto, foi uma coisa que conversei. E para mim fez muito sentido. Deixei de dar quando estava grávida do segundo e depois porque apanhei Covid e não me estava a sentir bem, ele já tinha 3 anos. Mas é a mesma coisa que vai muito de cada mulher Sim, e, sim. e não tem nem que se condenar, nem que ser a coisa mais Conheço importante, mulheres não é? que sofrem horrores. Sim, E que sim. os médicos mesmo assim, faça isto, mas tente isto, e depois vão assim e metem o bebê assim e fazem assim com a boca, o bebê Sim. com a cabecinha deste Sim, tamanho sim, e forçam muito tudo Sim. aquilo e é assustador. Calma. Não é? Acho que cada mamã vai descobrindo o seu tempo, o que é melhor para ela e o que é melhor para os bebês. Eu acho mesmo, se as mães entram nesse stress, se entram nessa pressão, não é bom, nem para o bebê, nem para a mãe, de todo. Olha, e agora elas já estão na creche? Sim. Foram com que idade? 7 meses e meio, mais Sim. ou menos. E tens Sim. sentido que ficam muito doentes? Eu acho que a chatice Eu acho que esse é o pânico, porque elas na verdade até às vezes adoram e aprendem e são estimuladas e se estiverem num lugar bom é ótimo, não é? Mas se apanham imensas Vêm coisas, para casa não é? sempre com truques novos, Sim. e a bater palminhas, e a cuspir, e sei lá, e a fazer nananã. E as primeiras 2, 3 semanas impecáveis, passado isso. Tudo o que acaba em it. Conjuntivites, bronquiolites, gripes, maus pés e boca. Uns aos outros, não é? Tudo e mais alguma coisa. E estão sempre com arranhinho, e depois são 2. Sim. Normalmente nunca estão as 2 doentes ao mesmo tempo. Está Fica sempre uma uma. e depois quando uma se está a curar, a outra começa, não é? Exatamente. Portanto, isto prolonga muito aqui o ciclo, não é? Muito. Quando não passa para os pais. Sim. A primeira gripe delas passou para... Bem, foi uma gripe, eu acho que há gripes dos bebés que para eles são que até lidam consideráveis, bem, não é? mas para nós estamos muito, muito abaixo. Sim. Portanto, está a ser, e já me disseram que é assim o primeiro ano, segundo ano, depende muito dos bebés, e que há pais que tiram os bebés da escola durante 3 meses. Pois há, porque já estão fartos, porque além de depois ficar em casa, não é? Portanto, não vão à escola, tu ficas realmente preocupada, não é? Porque ficam doentes, são tão pequeninos e não falam. É um sufoco quando não conseguem respirar, quando têm mal-estar, quando tem uma pessoa só quer ficar com a dor deles, não é? Sim. E não consegue. Mas ao mesmo tempo, estão a criar defesas para o resto da vida delas, não é? Portanto, há aqui um misto de... Portanto, vou continuar a insistir nesta fase na creche, até porque, se Deus quiser, o melhor tempo vem aí, não é? Sim, melhora um bocadinho agora, sem dúvida. E acalma um bocado estas bactérias todas que andam no ar, estes vírus. Olha, e o que é que sentes que mudou na tua relação com o Gonçalo, com o nascimento delas? Sentes que muda muita coisa ou não? Sim, não. Sim. É muito estranho. Por um lado, continuamos as mesmas pessoas, por outro lado, não temos tempo para nós. Ou seja, quando estamos as 4, estamos muito bem, somos uma família feliz e vivemos bem esses tempos. Não somos aqueles casais que ficam só em casa fechados a pensar, a miúda está a gritar, o outro está a chorar. Não, olha, está a chorar, está a fazer birro, vamos para o jardim. O que é que está ali? É um parque? Bora, vamos àquele parque. O quê? Praia? Bora, vamos. Tentamos sempre que há assim uma brechazinha de tempo, vamos. No entanto, eu nunca contratei uma ama. Eu de vez em quando peço à minha mãe, que mora no Alentejo, a mãe do Gonçalo também mora fora de Lisboa, para ficarem com eles. Mas a verdade é que ainda não tivemos assim um dia de namoro ou uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, nós namoramos quando estamos com elas. É um misto estranho. Não temos mesmo tempo para nós, mas temos tempo para nós de outra maneira. Sim. Agora, com elas na creche, às vezes tens um bocadinho, ou não? Está ele a trabalhar, sempre. E estou eu também a começar a regressar ao trabalho. Dá para almoçar, ou sim, para estar. Mas ainda, na verdade, agora que elas começaram na creche, eu começo a pôr em ordem a casa. Todas aquelas coisas que nós não conseguimos fazer, não temos tempo. Já foi tudo. Sim. Pôr tudo em ordem. Agora começaram a ficar doentes, não é? Portanto, voltam para casa, volta tudo a ficar um bocadinho mais caótico. Mas ainda não houve férias, por exemplo. Sim. Nós éramos para ter férias mesmo, e elas nasceram, não é? Era mesmo naquele mês,
e de repente bebés recém-nascidos prematuros em casa, que é uma logística grande, não é? Das preocupações das vitaminas, vitamina D, os ferros, todas as coisas que um bebé prematuro tem que... Era muita coisa. Portanto, não tivemos verão no ano passado. Tivemos 45 minutos, tivemos um grande mergulho, fomos muito felizes e voltámos ao pé das nossas crias. Portanto, espero este ano ter um bocadinho disso, de férias já com elas também, mas ter um bocadinho de praia, um bocadinho de mar, um bocadinho de longe da cidade. Vou-te fazer uma última pergunta, Sim. que acho que sei a resposta, que é, pensas ter mais filhos agora? Agora Não agora, mas é um projeto teu ou não? Agora não sei como é que as pessoas pensam depois de passar por todo aquele processo de recém-nascido e mesmo agora de bebê, que já está... Elas estão bebés, mas ao mesmo tempo já estão a ficar crianças, é assim meio estranho. Como é que se passa por aquilo de livre e espontânea vontade? Eu não sei. Sim. No entanto, depois olho para elas e penso, mas ao mesmo tempo, calhar era giro. É que aqui uma insanidade aqui um bocado estranha. Mas sabes que isto é muito estranho. Mas é um bocado sem lógica, não tem lógica. Eu acho que nós nos esquecemos do que realmente passamos. Também, mas eu acho que há uma frase da Laura Gutman que é assim, se uma mãe pensasse realmente nos prós e nos contras de ter filhos, nenhuma mãe teria, estás a ver? Porque a quantidade de coisas e de preocupações é verdade, a logística e tudo o que implica é sempre um bocado insano. Sim. Portanto, é uma decisão. E dizem que tu estás tão cansada e tu pensas o que é que eu fiz na minha vida e há outros dizem que tu vês, sorriem e tu pensas, olha, mais 2 dedos, há mais um menino. Sim, ou então quando vão dormir, tipo, estão um dia infernal, estão a dormir e tu, ai, tão queridos, já queriam acordar. É uma insanidade estranhíssima, mas ainda assim, neste momento, não quero e tenho imenso receio, e o Gonçalo, de repente saem mais 2, sabes? Mas vocês tinham gêmeos na família ou não? Foi mesmo inesperado? Eu resolvi mesmo fazer uma pesquisa na altura que tem a ver com o fator idade. Estão a haver cada vez mais gravidezes gemelares. Porque as mulheres estão a ser mães cada vez mais tarde. E isso faz com que sejam gêmeos? Sim, a partir dos teus 35, 36 anos, que normalmente quando começa a ser uma gravidez de risco, o teu sistema biológico, o teu sistema reprodutor, assume que tu é agora ou nunca. Okay. Ou começa a fechar, a desligar, ou ovulas muito mais. Ai meu Deus, não me digas isso. Cada período menstrual vem 1, 2 ou 3 óvulos. E daí os gêmeos. Portanto, a partir dos 35 anos, há todo um fator risco que as mulheres portuguesas não sabem, se calhar. Ok, olha, pronto, fica um aviso. Fica para mim também. Vão aparecer muito mais gêmeos agora. E é isso, as mães estão a ser mães cada vez mais tarde. Infelizmente, para além disso, também não acho que estejamos no melhor país para ter mais do que 2 ou 3. Acho que é um país que ainda não te dá um acompanhamento nenhum, nem licenças, nem não, é irrisório. Homem. É irrisório, os apoios são irrisórios. Não, e os custos depois numa como escola particular. Como é que uma escola custa o mesmo que uma renda, custa o mesmo... Não passa pela cabeça de ninguém. Não, uma pessoa e mesmo as coisas, fraldas, tudo é muito caro, não é? Sim. As papinhas, tudo, as coisas de farmácia são muito caras. Não é? Como é que o Sistema Nacional de Saúde não tem pediatras? Não existem pediatras, tens médicos de clínica geral e médicos para crianças, mas não há pediatras não. É grave. Na minha altura havia especialidades, havia otorrino, não há. Tens que ir ao privado, é isso? Ou então não, tens médicos, mas não são, como é que eu ia dizer, são médicos de clínica geral que atendem crianças também. Só nas urgências é que tens, é isso? Não, mesmo nos centros de saúde. Mas não são pediatras. Mas nas urgências tens, tipo a Estefânia nas urgências tens, sim, nas urgências dos hospitais, sim. Estou a falar de centros de saúde mesmo. Quando eu era pequena, minha mãe, porque nem toda a gente tem seguros ou dinheiro para ir Não, é caríssimo, claro. As urgências custam 150 euros. E os bebés estão doentes sempre. Claro. Não é? Algumas fases, eu não imagino o que é que será alguém que tenha um trabalho com ordenado mínimo, com 2 filhos, por exemplo, que estejam com... Ou que tenham alergias, ou que tenham propensão para intolerâncias alimentares, o que quer que seja, aqueles sustos que eles nos dão de vez em quando, e que tenha que ir constantemente ao privado, não tem como. Mas depois vai a um centro de saúde e, e as pessoas que lá estão são espetaculares, nada contra. Mas não tens uma pessoa, um especialista, como é que é possível? Completamente diferente, não é? Sim. Um clínico geral não é pediatra. Ponto, não é? Tem lá os bonequinhos e a zona das crianças e é tudo. Mas não é. Sim. Eu tive agora uma experiência na Estefânia, por acaso muito bom. O meu filho partiu o braço, deslocou e partiu o cotovelo. Foi uma cena 2 em 1. E fui muito bem atendida, mesmo, assim. Foi mesmo incrível. Os médicos lá são muito bons. Mas às vezes, lembras com aquelas enchentes de pessoas, por exemplo, também, não é? Mas se os centros de saúde fossem bons e tivessem as pessoas
específicas, para tratar de casos específicos, não havia enchentes depois nos hospitais, nas urgências. Sim. Porque se vais a um centro de saúde e o teu filho é atendido logo por um pediatra e o pediatra diz, olha, isto tem aqui a receita, vais para casa, não vais às urgências. Sim. Só que como vais ao centro de saúde e eles pensam assim, olha, daqui a 11 dias tem ali um médico que se calhar consegue receber, ou amanhã também, mas ele é clínica geral, mas eu acho que ele sabe mais ou menos o que... Tens que ir sempre às urgências, não é a única opção. E depois entope-se as urgências com casos que se calhar até não são as urgências. Sim, sem dúvida. Olha, Marta, gostei tanto de ter aqui, gostei tanto de rever, não nos víamos há tanto tempo. É verdade, muito tempo. Não era? Quero muito conhecer as tuas gêmeas, claro, adoro gêmeas. Tu vestes de igual ou não? Gostas? Olha, eu antes de as ter eu dizia, não vou fazer isso, que horror, não sei o quê, não. Viste sempre com uma pequena diferença. Ok, um apontamento. Viste, até porque é muito engraçado, como elas são muito parecidas, ninguém descobre quem é quem. Eu estou sempre a rir. Sim. Não é. Não é. E depois, porque eu vi isto numa página de crianças, de mães, quando vais a um parque infantil, que ainda não é a altura delas, porque ainda vão aos baloiços, mas estão connosco, quando estiverem maiorzinhas e correr, é muito mais fácil para o teu cérebro assimilar duas crianças vestidas da mesma forma do que de maneiras diferentes. Vais encontrar. Sim, ou então com os fortes também é bom. Tipo, no de vermelho, de azulão. Consegues detectar gêmeos assim muito mais rápido que se estiverem vestidos de roupas diferentes. Portanto, para já, com as suas diferenças, porque elas realmente têm personalidades diferentes, vou vesti-las assim mais parecidinhas sempre. Ok, Marta, eu tenho aqui um miminho para ti, olha, aqui um voucher da Saúde Maior que podes, tem tudo, até brinquedos tem para elas, tipo da Chico, tem imensas coisas mesmo. Muito obrigada. Portanto, olha, fraldas, tem tudo, portanto podes encomendar lá para elas. Estão na fase dos dentinhos. Tudo o que tu quiseres, ok? E também aqui da Barral também os queremos também para elas, não é? Pronto, aquela que só está presente para as filhas. Foi a minha salvação. Sim, sério? Tens aí o destrias também, é bom? Usaste ou não? Foi a única coisa que eu usei, eu não tive nenhuma estria, não tenho, porque esse creme é mesmo bom e tens aí. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Olha, foi um prazer, um beijinho muito grande para elas e obrigada. Obrigada.